Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast É uma Questão de Pele. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto skincare básico. Como a gente havia falado, o skincare básico consiste de três etapas: limpeza ou higiene, hidratação e proteção. Então, o assunto de hoje é hidratação. Meu nome é Márcio Teixeira, sou médico dermatologista. Eu e minha colega Cris Prato vamos conversar sobre o skincare básico. Oh, Márcio, olá pessoal. Então, eu sou a Cris, farmacêutica. E, Márcio, hoje é curioso porque é um assunto que é hidratação. Parece um assunto tão simples, mas é o assunto que faz toda a diferença na aparência, na saúde da pele. E, assim, tem muitos mecanismos pelo qual a gente pode hidratar a pele. Quimicamente, não é um assunto simples. Então, assim, ó, tem muita coisa para a gente falar hoje, né? É um assunto complexo e muito necessário. Então, vamos direto para nossa pauta. Hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos, mecanismos de ação pelo qual a gente hidrata a pele, o que vale, o que não vale o nosso dinheiro. Márcio, assim, já na abertura, sabia que já teve um creme, que na Europa ele era um creme de ouro, com pó de ouro, que custava 500 euros, na época, 500 ou 600 euros, mas o que realmente fazia toda a diferença lá era um único hidratante. Então a gente vai falar dos mecanismos de ação dos hidratantes e no nosso quadro, claro, a flor da pele, os trends, né, os momentos, o que está em alta no TikTok, no Instagram. Então é um pouquinho do nosso quadro de hoje. Então, fique com a gente até o final, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Seguindo a nossa pauta, vamos falar sobre hidratação da pele. E aí, Márcio, conta para o pessoal, onde é que os hidratantes atuam? Então, embora seja um assunto muito complexo, com diversas variações em hidratantes, se a gente fosse analisar o molde da pele, o hidratante, a grande maioria deles, vai atuar só nessa parte superficial da pele, que é a epiderme. E eu comparo a epiderme com uma parede de tijolos, né? Então, dentro das minhas analogias que eu Hum, faço com os pacientes com esponja, hum. seria a epiderme, seria essa parte superior aqui da pele e seria uma parede de tijolos. Então, tu tem os tijolos, são as células da pele. Juntando essas células, a gente tem o cimento. Aham. E acima de toda essa pele, a parte superior seria o reboco. Então, essa parede de tijolos, a hidratação vai trabalhar nessa parede. Então, a gente vai ter produtos que atuam predominantemente na superfície da pele, ocluindo a saída da água. Tem produtos que vão atuar diretamente nas células e outras que vão reforçar o cimento da pele. É, Então, lembra da piadinha do didática. da função da pele, né? Exatamente. Então, didaticamente, eu divido os hidratantes através desses 3 mecanismos. Então, esses têm nomes complexos de umectantes, emolientes, oclusivos. Então, conta do ponto de vista da farmácia, Cris, como que isso funciona de maneira mais didática para a gente entender. Márcio, antes, qual que é a importância do hidratante Uma com a das pele? principais A gente estava é reter a discutindo. água e evitar a perda de água. É. Tu sabes que uma pele eu assisti uma aula num congresso americano de uma dermatologista chamada Zoe Draelos, gosto muito dela, acho que ela Sim. publica muito na área, e a aula dela foi como disfarçar rugas e linhas, né, ou como tratar rugas e linhas. E a aula era basicamente sobre hidratação. Então é bem importante que as pessoas saibam que uma pele bem hidratada, ela previne várias doenças dermatológicas e ela afeta muito a aparência da pele, é o quão as rugas e linhas, quão essa pele é mais ou menos bonita. Então tem muito disso, né? É que a hidratação, ela se dá tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Então é muito importante saber que, para manter a pele hidratada, a pessoa tem que ter uma boa ingesta de água. Não precisa ser exagerado, mas a pessoa tem que ingerir a água. Então a água vai chegar na pele através dos vasos sanguíneos, vai migrar da derme para a epiderme. Então é por aí que a água vai chegar até a pele. E é importante a gente evitar que essa água saia ali de dentro. Uhum. Então a gente tem que ocluir essa pele.
Então, o mecanismo de hidratação ocorre dessas duas formas, de dentro para fora e de Hum. fora para dentro. E como que os cremes atuam, Cris, para hidratar a pele? Bom, mas a gente estava falando que tecnicamente são 5 maneiras diferentes. Então eu posso simplesmente colocar uma tinta impermeável sobre esse reboco, e aí ter os agentes oclusivos, e isso é uma das coisas que se faz muito, principalmente formulações corporais, área de olhos, formulações labiais, por exemplo, se usa muito agentes oclusivos. Eu posso usar emolientes que não vão ser necessariamente uma tinta, uma tinta emborrachada, uma tinta impermeável, mas vão ser uma tinta dessas que saem com água. Então eu posso usar óleos, eu posso usar, colágeno, eu posso usar elastina. Então aqui, dependendo da natureza, eu vou ter 2 mecanismos diferentes, mas é basicamente passar uma tinta que sai com água. Depois eu tenho aqueles ativos que vão lá nas células e estimular que elas, produzam certas substâncias que vão fazer toda a diferença nessa retenção, de água. E eu também vou ter substâncias que eu vou colocar ali que vão puxar a água do meio ambiente ou de onde tiverem para manter, toda essa região hidratada. Então, de uma maneira muito simples, tá, eu posso dividir esses 5 mecanismos de ação como a tinta e aquilo que vai estimular as células ou que vai puxar a água de tudo que tiver, lugar. E Márcio, é bem legal dizer para as pessoas que uma boa hidratação ela impacta muito, no resto da formulação. Às vezes a pessoa pensa: "Ah, não, mas eu vou usar um ácido, né, um ácido retinóico", e não faz ideia o poder que a hidratação tem, seja de diminuir a irritação desse ácido, seja por potencializar a ação desse ácido. O hidratante tem o poder de fazer, tudo isso. E quando a pele está desidratada, a gente não tem só uma aparência, uma aparência mais feia, não sei se é essa a palavra melhor de se dizer, mas a gente modifica, por exemplo, permeabilidade. Se lembra, a principal função da pele é impermeabilizar, né? Deus criou a pele para ela ser o nosso agente impermeabilizante. E uma pele desidratada, a gente perde muito dessas propriedades. Então, está sujeito a muita coisa. No consultório, retomando a analogia da parede de tijolos, eu sempre explico para os pacientes que o hidratante ele tem que trabalhar nessas três funções. Então, a gente tem substâncias que a gente chama de hidratantes ativos, que eles têm capacidade de puxar a água e hidratar a pele e manter essa água dentro da pele. A gente tem substâncias que melhoram o cimento entre as células, Uhum. que vão melhorar a capacidade lipídica dessas substâncias, desse cimento entre as células. E também tem os hidratantes que têm a capacidade oclusiva. Que Então, sai tinta emborrachada. exatamente, o hidratante ideal seria aquele que consiga fazer essas três coisas: puxar a água, reforçar a camada de gordura ao redor das células, fazer uma camada oclusiva sobre a pele. Tudo isso vai reforçar a barreira natural da pele, que é o que a gente quer preservar e manter hidratada e reforçada. Hã, mas tudo isso tem uma sequência lógica de se Hum, fazer. hum. Então, vale a pena a gente dividir em passos, a gente usar primeiro um hidratante que faça só a retenção de água e depois usar uma outra substância que oclua, ou dá para a gente colocar tudo dentro da mesma fórmula? Dá para colocar tudo dentro da mesma fórmula, inclusive com ácido junto. É, assim, inclusive com ácido junto, depende, né, Márcio? Vou reformular a minha resposta, depende. Tu vai me perguntar, a gente vai discutir qual é o melhor horário, né, para aplicar hidratante, a gente vai discutir várias coisas que são dúvidas das pessoas. Mas especificamente quando, por exemplo, a gente fala de ácidos, tem hidratantes que valem a pena ser colocados antes e tem hidratantes que a gente vai colocar junto com a formulação do ácido. Ah, mas é um paciente que só quer fazer hidratação corporal, por exemplo, né? Eu quero melhorar a aparência da pele do meu corpo. O que, que eu posso fazer? Não preciso aplicar vários tipos de hidratantes. Mas se for uma pele com muita xerose, né? Áreas de cotovelos, calcanhares, são áreas muito secas.
Eu posso, por exemplo, usar um hidratante de banho e depois usar um outro hidratante. Então, acho que fica melhor reformulado de dizer que depende. Essa questão do hidratante corporal e facial é outra questão bem Ah, se importante, pode assim, ser o no mesmo, né? consultório. Algumas pessoas perguntam, mas se eu tenho que usar um hidratante diferente para o corpo e para o rosto, eu explico que sim, porque a pele é diferente. A pele do rosto é uma pele que tem uma quantidade de glândulas sebáceas muito maior e muito mais ativas do que a pele do corpo. Então, são regiões bem diferentes. E então, na minha opinião, sim, são hidratantes diferentes. E mesmo ativos que tu vai colocar no hidratante facial, tu não vai usar o mesmo ativo para o hidratante corporal, muitas vezes até por uma questão de custo. E muitas vezes a gente vê tanto na farmácia, numa farmácia normal, alguns ativos que são muito comuns da gente ver, tipo ureia. Fala um pouco, Glicerina, ureia, glicerina. pantenol. É, conta um pouco sobre esses hidratantes, Cris, que eu acredito que na farmácia também seja bem, chega muita prescrição utilizando esse tipo de hidratante. Eu acho que ureia é um dos mais antigos, eu acho que desde a época de residência é ureia e lactato de amônio, Amônio. só que o lactato tinha um problema com cheiro, né? Como é que a É, farmácia faz isso? tá, vamos começar falando, complementando a diferença de um hidratante facial para um corporal. Normalmente, quando a gente faz, a gente desenha, né? A gente está desenhando formulações para o rosto. Normalmente são formulações que têm bastante géis, bastante polímeros para serem formulações super leves. Agora está super na moda os conta-gotas, e nem Uhum, por serem conta-gotas que eles não são hidratantes. Até porque são destinados para a pele do rosto, que na maioria das pessoas vão se adaptar bem, principalmente pacientes mais jovens, tá? Então, a formulação desenhada para o rosto, ela geralmente tem mais polímeros e menos óleos, né? Uma carga de óleos muito mais baixa. É para ser uma formulação mais leve, uma formulação de fácil espalhabilidade, que não tenha residual oleoso. E quando a gente vai fazer uma formulação para o corpo, né, já é uma pele totalmente diferente, então a gente já reduz polímeros, já começa a colocar ceras, já começa a colocar manteigas, já começa a colocar óleos, já não trabalha mais com sérums, já não trabalha com conta-gotas, já trabalha com loções, com cremes. Então, olha como a forma farmacêutica impacta muito e muitas vezes uma forma bem escolhida, um creme bem feito base, economiza muito dinheiro. sim. Porque a gente não precisa colocar ativos caros, colocar grandes novidades para ter uma formulação boa. Às vezes, aquilo bem estruturado, com bons óleos, boas manteigas, vão fazer muita diferença. E a segunda coisa que tu falou é os ativos, né? Tu deve ter teu preferido. Qual que é teu preferido? Depois Não, eu digo o meu. eu acho que não tem um Eu tenho um preferido. preferido. É que é importante isso que tu disseste, que são duas coisas diferentes. Hum, Uma coisa são os ativos que estão na fórmula. hum. Outra coisa é o Boa, veículo boa que falar está sendo isso. utilizado. Então, tanto para o rosto quanto para o corpo, são ativos diferentes, que às vezes a gente pode usar o mesmo ativo para o rosto e para o corpo, que são ativos tipo glicerina ou a própria ureia, que são ativos com um custo-benefício muito bom, que pode ser usado numa fórmula corporal, que vai ter um resultado muito bom, e às vezes a diferença é só a concentração que tu vai usar no rosto e no corpo, Um e já está exemplo, ok. ureia, Exatamente, a uns ureia é 3% para o excelente, a rosto, glicerina é para o excelente. corpo 10%. É. E a questão do veículo. Então, uma coisa que a gente falou sobre, já falou semana no outro episódio sobre isso, a Não questão que percam o episódio 1. não, era o 2, 2? do hidratante em pele oleosa, que É. mesmo a pele oleosa precisa de uma hidratação, Sim. né? Porque daí tu modifica muitas vezes é o veículo e os ativos, tu pode colocar um ativo adequado para uma pele oleosa, em concentrações Mais adequadas ou baixas. mais baixas, inclusive usar no próprio hidratante substâncias que diminuam a produção de óleo. Então, o próprio hidratante vai ajudar no controle dessa pele. Então, nesse segundo passo que a gente está falando do skincare, a hidratação é fundamental para tu entender o que tu vai colocar naquele hidratante. Aí que entra muito essa personalização, né, da É o farmácia de desenho, né? manipulação, né, do que Saber o tu desenho, pretende né? fazer com aquilo, né.
E questão de horário, Cris, qual o melhor horário para passar hidratante? Ah, não, Depois do antes disso, me conta, qual que é o teu hidratante preferido? meu ativo, né? Qual Meu ativo ativo, preferido? glicerina, É Márcio. glicerina. Eu vou te dizer por quê. A Glicerina glicerina foi prêmio Nobel até, né? Eu não acho, foi o cara das ceramidas ou da não, que glicerina? descobriu as aquaporinas. As As aquaporinas, é. aquaporinas, depois eu te conto isso. Mas assim, ó, por que que a glicerina? Glicerina é uma das coisas mais baratas. Quando eu falei do creme de pó de ouro, o ativo que tá lá é a glicerina. Mas assim, a glicerina ela atua por 4 mecanismos, tá? Ela é umectante. Umectante é aquele cara que retém água de tudo que é lugar. Então, ela tá sempre segurando a água dentro da pele. Mas ela tem ação anti-inflamatória. A glicerina, a molécula da glicerina, ela faz parte da molécula do cimento, sabe? Os tijolinhos, cimento. Então, para a gente fazer o cimento, uma das coisas que a gente precisa é a glicerina. Então, quanto mais glicerol, na verdade, a pele tem, mais ela consegue fazer aquele cimento. E aí, o que acontece quando não tem cimento, não tem a glicerina, não tem o glicerol? A pele vai ter que desmanchar aquele cimento para fazer, liberar essa glicerina para fazer o transporte de água. Olha, vamos falar desse transporte de água. Ah, não sei se o pessoal de casa sabe, mas depois tu podia explicar melhor, que a gente tem a epiderme, que é a camada mais superficial, e a derme, que é a camada Mais profunda, aqui, essa parte aqui é a epiderme, epiderme, e e aqui essa aí é a derme. embaixo é a derme. Assim, ó, a derme é a camada que contém água, é a camada que é vascularizada. Vocês veem pelo próprio maquete que o Márcio trouxe, que a epiderme ela não é vascularizada e ela não tem água. Como é que a água vai chegar ali? Ela precisa ser hidratada, todas as propriedades mecânicas, físicas, de permeabilidade, de aparência, de beleza estão relacionadas com a quantidade de água que chega numa camada que não tem vasos para trazer água. E aí, como é que essa água chega? Ela chega através de canais de aquaporina, tá? Que foi o cara que ganhou o prêmio Nobel, Sim. que descobriu esses canais. Então, assim, a água, ela só chega à epiderme, da derme para a epiderme, através desses canais de aquaporina. Só que tem um detalhe, Márcio. Esse trem dessa água não anda sozinho nesses canais de aquaporina. Adivinha? Ele só transporta a água ligada na glicerina. Então, se tu não tem glicerol em quantidade suficiente na pele, o que vai acontecer? Tu diminui o transporte de água via aquaporinas, logo aquela epiderme vai ser muito mais seca e tu ainda diminui a quantidade de cimento entre os tijolos, porque também está te faltando glicerol. Então, é por conta disso que a glicerina, para mim, é o melhor hidratante que a gente tem. Claro que a gente nunca vai trabalhar com ele sozinho, uma pele hidratada merece ou que outros ativos por outros mecanismos sejam colocados, mas faz toda a diferença. Não, sem dúvida, e ali o custo-benefício dela é É muito muito bom, né? barato. E algumas pessoas até me perguntaram, porque o nosso último podcast foi sobre limpeza de pele, e a gente não falou sobre uma coisa que todo mundo gosta muito, é o famoso sabonete Sabonete de de glicerina. glicerina. Como é que funciona o sabonete de glicerina? Márcio, assim, ó, vai depender muito se esse sabonete é bom ou ruim daquilo que a gente falou do pH. Lembra que a gente falou que os pHs mais ácidos são mais compatíveis com a nossa pele? Então, a gente tem muitos sabonetes de glicerina que não tem pH adequado, tem que olhar. Mas a Granado, por exemplo, tem ótimos sabonetes de glicerina com pH super adequado, que são formulações famosíssimas, para trazer de exemplo aqui de uma formulação comercial. O sabonete de glicerina, como a gente falou semana passada, na realidade é que a gente remove o excesso de gordura da pele com algum tensoativo e a gente adiciona nesse próprio sabonete algum hidratante para tentar restaurar Uhum. a barreira cutânea ao mesmo tempo, se ele seria menos agressivo. Uhum. Mas tudo isso vai depender, né, de Do qual resto tensoativo e do pH do da sabonete, né? formulação. Cris, como a gente estava falando, e aí, qual que é o melhor horário de passar hidratante? Depois do banho, Márcio. Sem dúvida, né? Por que depois do banho? Primeiro, porque a gente com água quente
E mais, um sabonete cheio de tensoativos remove muitas vezes excessivamente aquilo que não deve. A gente falou muito isso no episódio passado. A água quente, ela favorece uma dilatação dos tijolos, uma dilatação daquele cimento entre os tijolos. Então, a gente altera a permeabilidade da pele. E alterar a permeabilidade nunca é bom. Nunca, a não ser em procedimentos dermatológicos, mas isso é um caso à parte, não é bom alterar a permeabilidade. Então, o que a gente precisa fazer depois do banho? Botar todo mundo no seu devido lugar. E nada melhor do que aplicar um hidratante para ajudar nesse processo. E segundo, a permeabilidade está alterada. É a chance que a gente tem de aumentar a permeação dos ativos que a gente colocou junto a esse hidratante. O resultado é melhor quando a gente aplica um hidratante imediatamente depois do banho. Sem dúvida, eu concordo contigo e é Então, assim que ainda oriento. bem. Eu sempre oriento a questão do skincare, eu sempre começo pela noite, Ah, né? O skincare eu acho mais lógico tu explicar para o paciente é explicar ele à noite. ah, Então, à noite que eu recomendo uma higiene adequada, porque a pessoa tem mais tempo, remover a remoção da maquiagem, maquiagem. fazer higiene, e daí pode fazer a limpeza da pele durante o banho, né? Ou fazer só a limpeza da pele. E depois, imediatamente da limpeza da pele, a hidratação. Quer dizer, hidratação e higiene sempre andam juntos, né? Posso contar um saque? Os saques da Farmatec. Então, Sim. assim, ó, a gente tinha muito saque, ainda tem, né? Mas eu passei a falar isso nas minhas aulas, né, Márcio? A gente tinha muito saque, assim, que o paciente dizia: estou tendo alergia ao filtro solar de manhã. Mas, cara, como é que pode? Filtro 100% mineral, não tem essência. O que que tá fazendo essa pele tá tão sensível que qualquer coisa que põe arde? Aí eu cheguei à conclusão, né, estudando, investigando, que a gente tem o fator, isso só acontece no inverno. Engraçado que a mesma pessoa usou o ano todo aquele filtro e em algum momento aquilo ali passou a arder. Aí eu cheguei à conclusão que a gente tem o inverno, que assa a pele, a galera tomando banho para fritar, né, não é nem para tomar banho, é para Sim. fritar, tudo bem, porque eu também faço isso. Usa um sabonete altamente abrasivo, né, a gente falou tanto disso, Quando não usa do esponja excesso também. do excesso, sai do banho e faz o quê? Aplica o ácido. E hoje eu digo, este é o casamento para não dar certo. Ele já está fadado e qualquer coisa, Márcio, que tu põe depois, arde. E aí vem uma questão muito interessante, que uma pequena mudança nessa chave, que não é tomar banho com água fria, porque ninguém vai tomar banho com água fria, que é sair do banho, aplicar o hidratante, aplicar um bom hidratante, qualquer um. E meia hora depois ou antes de dormir aplicar o ácido. Só isso faz toda a diferença para o paciente deixar de ter queixa de ardência e tolerar melhor o ácido. O hidratante. Não, e a Depois do banho. maioria, sim, e a maioria das doenças dermatológicas, também o fato de hidratar a pele já melhora a própria doença. Dermatite Psoríase, dermatite atópica, atópica, dermatite seborreica, todas elas melhoram. envelhecimento, Rosácea ápice. melhora muito com hidratação da Lembra? Eu falei pele, a aula das envelhecimento. Zoidraelos, como melhorar a aparência da pele. Hidratar, hidratar. E eu não acho que as pessoas valorizem o hidratante como deveriam, sendo que a maioria das formulações que são vendidas no mercado, principalmente as muito caras, e a gente está falando de marcas tipo La Prairie, eu tenho na minha aula de hidratação várias fórmulas assim de 4, 5, 8 mil reais, que na verdade são ótimos hidratantes. Aí põe um extratinho lá de caviar para cobrar caro. E a pessoa acha que está comprando grande coisa, sendo que ela podia ter feito o feijãozinho com arroz com um custo muito, 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 muito mais baixo e ter tido o mesmo resultado. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, a Hum, questão do hidratante caro e do hidratante barato, põe em pó de ouro. né? Então, porque assim, é o que a gente estava conversando. Se a gente pensa do ponto de vista que tu precisa ter um veículo e um ativo, e esses ativos têm que atuar numa camada superficial da pele, atuar basicamente na epiderme. É lógico, tem hidratantes que podem até chegar um pouco na derme, mas Estimular as células a vai depender produzir. do veículo,
vai depender Do próprio se ele ativo. está numa lipossomato, se ele consegue penetrar naquele Uhum. ali, então vai depender do ativo também. Mas de maneira geral, o hidratante não tem por que ser uma coisa muito dispendiosa, exceto, hoje está muito na moda e tu sabe muito bem desse assunto, é o ácido hialurônico fragmentado. Hum. Daí tu tem o ácido hialurônico que pode depositar em diversas camadas da pele, atingir inclusive a derme. E daí, como é que funciona os ácidos hialurônicos na manipulação? Não, assim, vamos falar do caro e do barato. É claro que a gente tem ativos caros. Alguns valem a pena, outros não. Como tudo, né, Márcio? Assim como ter ácidos hialurônicos fragmentados, que já até comento, também são coisas que valem a pena. Mas a questão, assim, dos produtos comerciais, tá? No geral, tu nunca vai ver um produto caro de uma marca Cises lá para Hila, se dizer que é um hidratante. Mas eles, na grande maioria, são bons hidratantes, com alguma coisinha a mais, né? Para dar o marketing e justificar o preço daquele produto. Agora está na moda os peptídeos de cobre, né? O GHK de cobre. Que saiba você que é um produto bem barato. Mas tu vê os produtos caríssimos, caríssimos. O que os caras fazem? Um hidratante, põe lá um peptídeo de cobre, tem marketing, cobra, Uma embalagem linda, o céu é o limite. Quanto aquilo custou é ridículo, Márcio, é ridículo. Mas vamos lá. Então, assim, no geral, bons hidratantes não precisam custar caro. Quer ver? Sabe qual foi o primeiro hidratante do Brasil? deve ter sido vaselina. É a Nivea, Ah, o Nivea. 1924. 19 Nivea Potinho. Nivea Potinho é um produto extremamente acessível, que tem hidratantes que atuam muito pela oclusão. Ok, talvez uma pele mais mista e oleosa, então nem se fala, não vai gostar, mas tá aí um bom exemplo de hidratante, até para áreas de cotovelos e calcanhares. Agora sobre o ácido hialurônico, são um pouco mais caros, são. O que que é o segredo deles? Que alguns, olha que interessante isso, alguns são pequenos o suficiente ao ponto de chegar aqui na Dentro da derme. derme. O que que ele vai fazer ali na derme? A principal função do ácido hialurônico é reter água. Só que se ele está retendo água aqui na derme, ele vai dar uma enturgecida, né? Vai dar uma, um leve preenchimento. Nunca vai ser um preenchedor, né? Um ácido hialurônico que tu vai injetar no paciente. Mas ele vai melhorar turgor, ele vai melhorar a hidratação, meio que de dentro para fora. Sabe qual é o problema? Que quando tu vê escrito ácido hialurônico num pote, não há legislação que diga que tu tenha que especificar qual está aí. E a maioria dos produtos já usam ácido hialurônico bem grande, que Que não fica penetra, aqui em que fica cima, na que superfície. fica na superfície e faz o mecanismo de umectação exatamente igual que o velho, boa e barata glicerina. Então, para que pagar um ácido hialurônico grande se uma glicerina pode fazer a mesma coisa? Então, vê que complexo que pode ser esse assunto hidratação. É, e o difícil é como a gente estava falando em relação para o consumidor, né? Uhum. Porque dizer no rótulo do produto que tem ácido hialurônico não quer dizer absolutamente nada. Nada. Dizer que ele é fragmentado também não Quer diz dizer, nada, absolutamente nada. nada. Então ele teria que dizer se ele é seria Ele teria assim, que dizer o se ele tamanho é grande dele. ou pequeno, se ele Ele é teria que dizer o leve ou se ele é tamanho. Não, ele teria que pesado. dizer o tamanho dele. Seria o ideal, mas seria hoje a gente, talvez algumas marcas coloquem assim que existe diferentes tamanhos de ácido hialurônico, mas não tem nenhuma regulamentação sobre isso, né? Assim, ó, falando para, acho que as pessoas vão gostar de saber, mas os ácidos hialurônicos que têm realmente capacidade de permear são os que são menores que 25 micrômetros, tá? E são ácidos hialurônicos que têm peso até mais ou menos 15 cadaltons, tá? Então vamos botar assim, tamanho e peso. A gente dizer que a gente tem um ácido hialurônico de 50 cadaltons, na teoria é pequeno, mas não permeia, entendeu? Então, o que seria o ideal que tivesse o peso ali descrito? Aí eu te pergunto, por que nenhum fabricante coloca o peso no rótulo?
Porque não tem regulamentação e também porque não interessa, né? Porque não interessa, Márcio. Porque ele pode escrever que, ai, meu produto tem ácido hialurônico de 2 cadaltons. Ele pode dizer isso. Eu tenho ácido hialurônico de 2 cadaltons. Tenho de 2, de 3, de 15, de 150, de 500, tenho de 1000, que é importante. Também é importante, assim como a glicerina. Mas por que que eu não, por que que eu escrevo, eu encho a boca para falar que ali dentro tem um ácido hialurônico de 2 cadaltons? Tem estudo mostrando que ácido hialurônico chega lá, tem estudo com isso. Por que para o fabricante não interessa? Porque ele provavelmente não tem um grande ácido hialurônico ali dentro. Mas na farmácia, quando a gente prescreve um pool de ácido hialurônico, ali tem ácido hialurônico de diferentes tamanhos. Uhum. E também existe, numa prescrição, eu posso colocar só ácido hialurônico de baixo peso molecular. Existe como comprar Que é só o de baixo... o que é baixo Não, peso molecular? que na hora da prescrição eu consiga determinar que eu quero um ácido hialurônico que tenha Então, penetração são profunda. 2 cadaltons, então tu vai ter que escrever lá, ácido hialurônico, Mas 2 cadaltons. existe isso para a farmácia adquirir o ácido hialurônico só de baixo peso Assim, molecular com alta Márcio, penetração? existe. Assim, tem um fornecedor aqui no Brasil que vende especificamente o de 2 cadaltons, tá? O de 3, o de 5, 10 e 15, por exemplo, esses 4 que a gente tem também, a gente importa direto. A gente tem um importador, a gente faz importação direta. Então, dificulta um pouco para as outras farmácias, mas o de 2 tem. Aí tu vai me dizer, tá, mas por que que eu vou botar o de 3, o de 5, o de 10, o de 15, o de 150, o de 600? Por que que eu vou colocar? Porque o ácido hialurônico, ele não nos interessa que esteja só lá na derme Sim. reticular. Ele nos interessa que esteja um pouco mais para cima, na papilar, ele nos interessa que esteja na junção derme-epidérmica, nos interessa que ele chegue a todas as camadas. O ácido hialurônico tem muitas funções nas camadas da epiderme. E às vezes trabalhar com outros um pouco maiores que fiquem um pouco mais superficiais, não na superfície, Sim. mas um pouco mais superficiais é interessante. Por isso o pool. Simplificando para quem está em casa, com a Sim, nossa porque eu falei muito com a nossa... técnico. Não, porque tornando mais visual e simplificado o que a gente está falando. Usando como exemplo a nossa Esponja. esponjinha. Então, essa parte o rosa mais escuro é a epiderme, a rosa mais clarinho é a derme. A gente estava conversando que a maioria dos hidratantes atuam na parte superficial, é na epiderme, alguns conseguem atingir a derme. Então, nessa parede de tijolos da epiderme, a gente tem os hidratantes que vai formar filme, hidratante que vai puxar água e hidratantes que vão fortalecer a camada entre elas, as células entre elas. O ácido hialurônico é um excelente produto que com diferentes tamanhos ele vai ter diferentes diferentes tamanhos e peso, ele vai ter penetração diferente na pele, atingindo tanto a epiderme quanto a derme. E o pool de ácido hialurônico tem diversos tamanhos que vão fazer esse trabalho completo. E aqueles mais leves vão conseguir penetrar mais e atuar mais na derme. Nessa primeira fase, que a gente está falando do nosso skincare aqui no podcast, a gente está se concentrando mais na epiderme mesmo. A seguir, né, nos próximos episódios, a gente vai falar sobre os tratamentos da pele. Daí, como modificar a epiderme, como modificar a derme. Mas esse é um assunto futuro. Porque né? eu recebo muita dúvida, não deixem de nos seguir sobre as cápsulas da beleza. Sobre o silício. A gente vai ter um episódio só sobre sobre tratamento via oral, né? O que funciona? Tomar alguma coisa para a pele realmente tem impacto na pele? Funciona, não funciona? Quer dizer, tem muita coisa para a gente tratar ainda. Márcio, eu quero fazer um parênteses que eu me lembrei agora, que eu falei tanto da glicerina, né? Mas a gente tem, pelo menos com mecanismo de ação de umectação, que é reter a água, algo que é muito utilizado na indústria, que é o propileno glicol. Então, também é um agente que faz umectação. E lembrem que ele ganhou o prêmio
da Academia Americana de Dermatite de Contato em 2018 como alergênico do ano, tá? E isso então está presente em muita formulação, assim, acho que as pessoas que nos seguem vão começar a olhar, prestar mais atenção, né, o objetivo é que prestem mais atenção no que tem ali dentro, porque isso vai fazer as pessoas economizarem muito e comprarem produtos melhores. Então, eu acho que é o objetivo, né, nosso desse podcast. Então, procurem produtos com mais glicerina e que não tenham o propileno glicol. E outra coisa interessante é que o hidratante para cada tipo de pele. Hum. Porque a gente, obviamente, quando a gente fala em hidratante, a gente pensa na pele seca. Mas, Uhum. na realidade, todos os tipos de pele precisam de hidratação. Inclusive a acneica. Inclusive a acneica e a oleosa. Aham. E muitas vezes, é como a gente havia falado, é mudar um pouco tanto o veículo quanto aqueles ativos que vão naquele hidratante. Mas o fundamental da hidratação é restaurar essa barreira hidrolipídica, que é a higiene, de certa Propriedades maneira, mecânicas, propriedades de permeabilidade, aparência. que a higiene, de certa maneira, removeu. E ao mesmo tempo que restaura a hidratação, a gente já conversou sobre isso também, é restaurar o microbioma da pele. Dentro dos hidratantes ou dos produtos que a gente possa utilizar, tu tem o teu preferido para Glicerol. recuperar? Esqueci, né, que tu começou a falar e eu me lembrei que, assim, tu sabe que a gente tem, mais ou menos, a gente tem tantos micro-organismos vivendo em nós, como o número de células. Então, assim, Sim. é 1 para 1, é muito micro-organismo. Pensa, é o mesmo número de células que a gente tem. E esses organismos, eles precisam de comida para viver, comida, oxigênio, condições ideais, e eles produzem coisas que são muito boas para a nossa pele e que também são coisas que eles podem utilizar como alimento. E a glicerina, olha ela é um produto da produção do microbioma, mas também pode ser, algumas espécies também podem utilizar como comida. Então veja que Tu vê, a glicerina né. está em todas, Tu né? viu? Tá em tudo, eu te E disse que era tem um melhor. ativo que eu gosto Hã. muito, e que tu vê que eu prescrevo muito, que é a aveia coloidal, né, Ah, que também tem essa capacidade de melhorar o hum. microbioma da E é pele. uma, ação anti-inflamatória incrível, né, muito utilizada para dermatite atópica, como calmante, pós-procedimento. A gente usa realmente muito a aveia coloidal. Que as mães já usavam, o famoso Mingau mingau, de aveia, mingau de mas aveia para os isso nas bebês. residências de dermatologia é ensinado, porque é SUS e realmente é uma população muito carente, quando o bebê tem a dermatite atópica, é fazer um mingau de aveia, enrolar numa toalha e espremer na água da Sim, sim. banheirinha. Na época de residência eu lembro dessa Continua, receita viu. que a gente recebia Hã. para fazer com as crianças com dermatite de fraldas, né. Tu sabe que nos Estados Unidos existe uma linha dermatológica famosíssima, que já teve aqui no Brasil, hoje em dia não tem mais, que ela é 100% baseada na aveia coloidal. Tu te lembra o nome da marca? Não. Aveno. A aveia não existe Não, mais? não, não, aqui no Brasil não existe mais. Lá, tu consegue comprar aveia coloidal em sachês pura para diluir, por exemplo, na água do banho. Consegue fazer isso. No tempo de residência eu lembro do sabonete da Aveno, tinha Aham. cremes da Aham. Aveno. Sim, tudo continua, mas infelizmente não tem mais aqui no Brasil. Mas tu enrolou e não me diz qual que é a tua molécula, o teu ativo hidratante predileto. Eu não vou dizer um, Cris, eu vou dizer Hum, assim, o hidratante ideal, eu diria que teria que ter 3 ativos, tá. hum, A famosa glicerina ou hum, glicerol, né, a ureia e a vaselina. Eu acho que a combinação desses 3 ativos, tu consegue ocluir, atrair água e reforçar o cimento entre as células. Então acho que é não, uma concordo. combinação custo-benefício muito bom. Muito bom. Só lembra o pessoal de casa sobre o cuidado com a ureia, que tem concentração que é para Sim. hidratar e tem concentração que é para esfoliar. Depende da concentração, né, Márcio?
Ureia a gente usa de 5 a 40%, então depende do nosso objetivo. Mas ela é um excelente hidratante, a gente usa bastante. Desde a época da residência a gente já usava isso e até hoje ela está sempre Eu na ponta. sugiro procurar formulações de 3 a 5 para faciais, corporal 10 e acima disso já pensar talvez num refinador de calcanhar para quando precisar realmente já fazer esfoliação, né. Lembrando que acima de 10, a partir de 10, 15, né, 15, 20% ela já tem uma ação bem queratolítica. Cris, então vamos para o nosso quadro A A Flor flor da da Pele. pele. O que está bombando nas redes sociais? Fala aí, o Márcio é super ligado nessas coisas. Me Pois fala é, aí. pesquisando, eu Hum. vi que está em moda Hã. o skin flooding, que seria a aplicação de diversas camadas de produtos sobre a pele, né, Tipo o então, skincare coreano. tipo skincare Hã. coreano. O que que tu acha disso? Qual seria a lógica disso? Como que poderia isso funcionar ou não funcionar? Tu quer dizer assim, aplicar um hidratante com ação umectante primeiro, depois aplicar um hidratante com função 2, 3, até várias funções, uma Não só no hidratante, mas no skincare. É comum no consultório perguntar assim: "Mas eu hum. passo o creme que eu preciso tratar a pele antes e o hidratante depois, ou passo o hidratante antes e o creme de tratamento depois?". Aí que E vem o daí depende, né. daí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Márcio, eu acho que assim, como rotina, de uma maneira muito simples que funciona, depois do banho tem que usar um hidratante. Hidratante à base de glicerina, ureia e vaselina. Ponto. Ah, minha pele é acneica, vamos tirar a vaselina, vamos colocar um silicone, um depantenol, que seja. E por fim, né, meia hora depois ou antes de dormir, o tratamento medicamentoso ou o tratamento médico propriamente dito. Mas por mim, né, eu não acredito nesses divisões de passos e nessa rotina que complica, né. Eu acho que isso acaba sendo modismos para criar marketing, para vender produtos, vender mais produtos, quando a gente tem que simplificar. Ó, realmente depois do banho tem que hidratar a pele. O ácido, o tratamento não deve ser usado imediatamente depois do banho, precisa ser usado hidratante. É interessante isso desses modismos, porque o segundo trend Hum, fala justamente usar um produto que selasse a pele depois. Então, seguido esses 2 tópicos, eu acho que dá para a gente associar, imaginando na nossa pele, aonde a gente está colocando cada produto. Então, hum, a lógica que tem por trás disso é usar um produto de alta permeação logo no início, num sérum, por exemplo, um ácido hialurônico de alta permeação, para que ele penetrasse hum. até camadas mais profundas, até a derme. Depois usaria um outro produto que ele penetrasse mais na epiderme e a derme superficial. Hum. E, por fim, um terceiro produto que ocluísse tudo isso. Por que que Lógica eles não tem. mas por que que eles não podem ser associados numa única fórmula? Não, lógica tem, né, mas é trabalhoso, é mais caro, eh, não sei se todo mundo tem essa disciplina e iria entender um Mas, tratamento Márcio, eu desse, posso botar mas é uma vaselina, glicerina e a ureia ou um ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular numa fórmula só. E ele não vai deixar de permear porque tem vaselina. como eu te falei, faz até lógica, eu só não sei se realmente é útil, prático e eficiente, né, que é mais caro, certamente vai ser mais caro. Assim. Então, entre custo e benefício, eu acho que também não vale muito a pena a gente pensar nessa, embora só estou falando dos modismos que Sim, tem na não, não, internet. sentido faz, né, eu tô aqui pensando até no ácido retinóico e tudo mais, mas, sempre penso em agilizar a rotina, tanto que tu olha a minha rotina, né. As pessoas já me perguntaram, já gravei um vídeo sobre a minha rotina de skincare, porque ela se resume a um sabonete, a um hidratante que tem tudo e mais um pouco dentro, e a um filtro solar que tem tudo e um bom pouco dentro também, então eu só uso 3 produtos, que é o máximo que eu tenho tempo para usar. E acho que tá muito bem, obrigada.
A tua rotina está de Ela é bem acordo minimalista, né? Ah, com o terceiro tópico ah, das trends, que minimal. seria, não, é o skin fasting. Hum, Então seria aquele repouso da pele, que eu não entendo bem qual que é a finalidade do repouso, para deixar a pele respirar, isso não faria muito sentido, mas seja qual for eh, o skincare mais minimalista que tem que ter pelo menos 3 passos, que hum. é o que a gente vem dizendo aqui, que é higiene, hidratação e Viu? Siga meu proteção. exemplo. Esses 3 passos são básicos e é o que compõe o skincare básico, né? Higiene, hidratação e proteção, né? Eu acho que a gente, fazendo isso bem feito, já faz muita coisa Uhum, pela pele. uhum, uhum. Como a gente já falou de higiene e de hidratação, o nosso próximo tópico, Fotoproteção. Cara, esse vai dar muita polêmica, embora a Márcio. gente seja no inverno, a gente vai seguir esse roteiro, né, que é o Aham. terceiro Ah, eu vou passo. ter que me lembrar de trazer um vídeo da quantidade, que eu fiz um vídeo da quantidade ideal para aplicar de filtro solar. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou ter que trazer. E depois a gente vai para os tratamentos em si. Então Uhum. esse seria os nossos próximos episódios. Então a gente espera vocês nos próximos episódios. Foi um prazer estar aqui Eu, contigo, eu Cris. igualmente. Não deixe de curtir, não deixem de seguir o nosso canal. Curte lá, encaminha, né? Porque a gente vai Isso aí. trazer e traz muita informação de qualidade, né, Márcio? Porque, como que é o lema do podcast, é a ciência que transforma a pele. Pele, exato. É sem modismos, aqui é a verdade nua e crua, né? Hum. Então, um abraço para todos, até o nosso próximo podcast.